Olá, eu sou Karina, enfermeira da Secretaria de Saúde de Paraíso. Acredito que a maioria já me conhece, já estive aí em outros momentos, já participei também da CIPAT e agradeço mais uma vez o convite e também parabenizo os organizadores por escolherem temas tão relevantes para a saúde pública e também para a saúde de seus colaboradores. Inicialmente vou falar sobre alcoolismo, em seguida sobre tabagismo e outras drogas. Basicamente, o conceito de alcoolismo se dá por uma vontade incontrolável de beber, tolerância ao álcool e dependência física que se manifesta com sintomas físicos e psíquicos. Quando começa a ocorrer uma preocupação exacerbada com a bebida alcoólica, um interesse além do comum que começa a interferir na vida das pessoas, na vida familiar, na social ou mesmo na profissional, já podemos dizer que esse indivíduo está tendo problemas relacionados ao alcoolismo. Dentre os sintomas mais comuns do alcoolismo, nós temos o desejo intenso ou a compulsão pela bebida alcoólica, a necessidade de doses cada vez maiores, a confusão mental, a agitação, o tremor, o suor frio, que vão caracterizar a abstinência. Na abstinência, os sintomas que a gente pode citar são tremores nos lábios, nas extremidades, pés, mãos trêmulas, náusea, vômito, suor excessivo, ansiedade, irritação, nervosismo, podendo evoluir para até estágios mais graves, como convulsões, confusão mental, falta de orientação no espaço e no tempo, né? Caracterizado também pelas alucinações. Como resultado, então, nada positivo do alcoolismo, nós podemos citar o abandono dos prazeres, situações que antes eram prazerosas, lazer com a família, com os amigos, hoje já não o são, a não ser que houver o consumo da bebida alcoólica. Por vezes, esse indivíduo tenta parar de beber, tenta se controlar, ocorre um insucesso e acaba desistindo. Sem contar nos problemas de saúde que o alcoolismo traz, que eu vou citar mais à frente para vocês. Essa pessoa está sempre com o humor deprimido, salvo quando estiver consumindo bebida alcoólica. Temos a perda de memória, o juízo, as agressões causadas pelo álcool, violência doméstica, transtornos familiares, né, que acabam acarretando problemas e decepção, tristeza para todo mundo. O álcool ele não deixa de ser uma questão cultural. Principalmente aqui na nossa região, é muito comum quando você faz uma comemoração, você ter a bebida alcoólica. Então, os filhos, as crianças, eles acabam crescendo nesse meio e entendendo que beber, que é sinônimo de compartilhar, é um sinônimo de alegria, é às vezes um sinônimo de tristeza, porque tudo acaba sendo um motivo para consumir a bebida alcoólica. Principalmente quando a pessoa já está doente. Então, é para resolver os problemas, é para ter mais confiança, é para sentir prazer, né? Então, a partir do momento que começa a ocorrer o desconforto físico, os problemas emocionais, nós podemos dizer que essa pessoa já é dependente do álcool. Quais são os primeiros sinais? Ao que a gente precisa ficar atento? Tremores leves, o odor, a pessoa tem sempre aquele cheiro de álcool, a sudorese, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, a falta de apetite, alteração da pressão arterial, é extremamente comum as pessoas que consomem bastante bebida alcoólica terem alteração da pressão arterial. A pessoa tem sempre aquele desejo intenso, já consome uma quantidade grande, tem tolerância e se não consome, tem abstinência. O diagnóstico, então, do alcoolismo, ele não tem relação com o tipo de bebida que ele consome, tá? Não precisa necessariamente ser bebida destilada, cachaça mais forte, pode ser qualquer tipo de bebida, mas tem a ver com a capacidade de controlar o consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica. Algumas questões elas são úteis para avaliar se o indivíduo tem problemas com o álcool, como, por exemplo, você já sentiu que deveria diminuir a bebida? Você fica irritado quando criticam o seu hábito de beber?
Você já se sentiu culpado por beber? Você já ingeriu bebida alcoólica pela manhã? Então, são algumas questões que, se houver a resposta sim, precisa ser investigada de forma mais aprofundada e o melhor caminho é procurar um atendimento especializado. No Brasil, estima-se que 10% da população brasileira é alcoólatra. Dentre esses 10%, 30% são mulheres e 70% são homens. O que eu tenho para dizer é que, indiferente se você é mulher ou homem, é uma doença de saúde pública que precisa ser identificada o mais breve possível pelo bem da sua saúde e pelo bem da sua família. Não é preciso ter vergonha, achar que é só você. Eu sei que às vezes a gente é muito avaliado, muito criticado pela sociedade, pelo meio onde a gente vive, mas você precisa pensar na sua saúde e principalmente no bem-estar da sua família. Fatores que influenciam, né, e que favorecem o consumo do álcool, alguns podem ser citados como a violência doméstica, a influência familiar, como já havia comentado anteriormente. É comum a gente ter bebida alcoólica em casa, quando reúne amigos, quando comemora, quando está triste. O marketing da indústria do álcool, que é sensacional, é sempre pessoas saudáveis, pessoas felizes, bonitas, realizadas, né, que incentiva ainda mais esse consumo, principalmente voltado à população masculina, é uma prova de maturidade, né, de que eu já estou... Quanto antes eu começo a beber, antes eu me governo, eu sou maduro, eu posso, e acaba que no futuro isso pode acarretar uma doença, principalmente para os jovens. Dentre então as consequências que o álcool traz para a saúde, algumas que eu vou citar agora, como a gastrite, a hepatite alcoólica, a neurite, problemas do coração, miocardite, o AVE, também conhecido como AVC, derrame, pancreatite aguda e crônica, o aumento em até 10 vezes da possibilidade de desenvolver um câncer, principalmente intestinal, bexiga e próstata, a demência, que chega com muito mais antecedência do que poderia acontecer, né, esses problemas mentais, e os acidentes de trânsito, que não acarretam só morte, como também muitas sequelas. O tratamento, então. O primeiro passo é o doente reconhecer que precisa se tratar. É o primeiro passo, tá? Que quer mudar essa situação. Depois vem a família, né? Ou a pessoa que cuida, que deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Para avaliar quais serão as possibilidades de tratamento. Normalmente elas são medicamentosas, psicológicas e, em alguns casos, até mesmo a internação. Então, o tratamento pode envolver a desintoxicação, que é a retirada dessa bebida que precisa ser feita com um acompanhamento profissional. Não adianta achar que eu vou parar sozinho. É preciso acompanhamento profissional. A ingestão de medicamentos vai auxiliar, então, no controle do desejo de beber e vai realizar o acompanhamento, então, o aconselhamento individual em grupo. Aqui no nosso município nós não temos o grupo de alcoolismo, né, conhecido como AA, mas a gente pode fazer esse aconselhamento individual. O envolvimento da família ela é fundamental nessa etapa, pois o alcoolismo é uma doença que envolve não só o dependente, mas também todas as pessoas que convivem com ele. O tratamento pode ser medicamentoso, psicológico e, em alguns casos, a internação. Tá? A gente também tem a internação, que é realizada via Sistema Único de Saúde. A pessoa consegue se desintoxicar com um acompanhamento mais presente, tá? Em casos mais graves, a gente precisa da internação para depois, em seguida, continuar o tratamento com psiquiatra, com medicação, com psicólogos aí em casa e com o apoio da família. Aqui eu trago algumas referências que eu me baseei para falar para vocês. Agradeço mais uma vez pelo momento e pelo tempo dispensado e me coloco à disposição para qualquer dúvida, interesse que alguém tenha, seja
vocês ou algum familiar ou algum amigo que precise, vocês podem pedir para estar nos procurando na Secretaria de Saúde. Muito obrigada.